Bom dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Hoje, nós iremos meditar no Salmo 40. Salmo 40, versículo 4. E o texto diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem se desviam para a mentira. O Salmo 40 é o salmo que apresenta o Senhor e a sua salvação. A descrição da experiência desse salmo é muito parecida com a minha experiência de conversão. E não só com a minha, mas com a de muitos santos. E ele fala de uma salvação maravilhosa, onde o agente da salvação é o próprio Senhor. Ele esperou pacientemente pelo Senhor, que ouviu o seu grito de desespero. Então o Senhor se inclinou para aquele homem que estava afundando no seu lamaçal. E o Senhor o tirou de lá. Tirou-me de um lamaçal horrível, de uma areia movediça, e colocou-me sobre uma rocha. Quão maravilhoso saber que Cristo é a rocha, sobre a qual todos os crentes são colocados sobre uma rocha firme, uma rocha segura. Ele é a rocha da nossa salvação. E fora dele não há outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos. Agora o texto continua dizendo que ele firmou os meus passos. E isso o Senhor tem feito com cada um daqueles que ele tirou do lamaçal. Ele tem nos libertado dos nossos vícios. Ele tem nos libertado das nossas prostituições. Ele tem nos libertado de todo tipo de escravidão da nossa vida. Através da sua sã doutrina, através da sua palavra, ele tem firmado os nossos passos para que possamos andar em novidade de vida. Mas não termina aí essa salvação. Ele continua dizendo assim, e pôs um cântico novo nos meus lábios, um hino de louvor a Deus. Agora não é mais um perdido afundando no lamaçal dos vícios. Agora é um novo homem com os lábios cheios de cânticos de louvor a Deus. Essa é a minha experiência e de muitos irmãos. Graças ao Senhor por essa tão grande salvação. Então, no versículo 4, nós encontramos essa bendita bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confiar em Deus no Antigo Testamento é sinônimo da palavra fé no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós só vamos encontrar um lugar onde está escrito assim, mas o justo viverá pela fé. Todos os outros, a palavra é confiança. Aqui está a nossa bem-aventurança. Somos chamados a viver pela fé. Hoje em dia, há muita confusão com respeito a essa palavra. Por isso, eu não me canso de repetir que confiar em Deus é confiar nas Escrituras. O Deus da verdade nos deixou uma cópia escrita de sua palavra e devemos, pelo Espírito, aprender a ouvir a palavra de Deus e confiar nele. É assim que devemos viver aqui. Essa bendita bem-aventurança é o que está reservado para nós, como caminho seguro. E o oposto disso é confiar no homem. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, está escrito assim, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
sabe que muitos irmãos usam esse versículo de uma maneira não tão correta como deveria usar. Porque cada vez que eles levam um golpe na praça, eles dizem assim, ó, maldito homem que confia no homem. Mas esse texto aqui está falando do homem que confia na sua própria carne, que confia na sua própria mente, que confia na sua própria força, na sua saúde, no seu braço. O contrário de confiar no Senhor, que é bem-aventurança, confiar em si mesmo é uma maldição. Você que é jovem, que está na carreira, avançando, ganhando dinheiro, conquistando coisas, ouça o que eu digo. Confiar em você mesmo é uma maldição. O versículo 9 de Jeremias 17 vai nos dizer assim, olha, enganoso é o coração e irremediavelmente corrupto. Confiar em alguém enganoso e corrupto é um prejuízo muito grande, não é? Muito bem, ele está falando do nosso próprio coração, dos nossos próprios apetites, paixões, vontades, resoluções. Enganoso é o coração. Então, o texto nos diz que o homem deve confiar no Senhor e não respeitar os soberbos. Sabe qual que é a parte difícil desse texto? É você reconhecer que na sua carne existe um soberbo. Na sua carne existe um mau elemento. Existe um orgulhoso. Existe um insolente. Então, nós não podemos atentar para nós mesmos. Nós precisamos de ajuda do alto para tirar os olhos de nós mesmos. E nada melhor do que as Sagradas Escrituras para nos ajudar a ver a tragédia que somos nós mesmos e a bênção que é viver pela fé no nosso Senhor, olhando para Ele. Sabe, e o texto continua dizendo assim, ó, nem se desviam para as coisas enganosas, ou nem se desviam para a falsidade, nem se desviam para a mentira. Sabe, a mentira, ela tem muitas facetas, e provavelmente em outros devocionais nós falaremos muito ainda sobre essas diversas faces da mentira. Hoje eu estou focando nesse assunto com respeito a nós mesmos. Mas eu preciso que você saiba disso. Ainda que a mentira tem muitas facetas, ela possui um único pai, o diabo. Por isso que em Provérbios, no capítulo 3, os versículos 5 e 6, nos dizem assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Ele por onde você andar, e Ele endireitará os seus caminhos. O Salmo 39, versículo 5, o salmista falando de si mesmo, ele diz assim, ó, eis que fizeste os meus dias como palmos. Em outras palavras, o tempo da minha vida é muito curto, é como nada diante de ti, ó Deus. E então ele conclui o Salmo dizendo assim, olha, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. É isso que somos em nós mesmos. Por isso que não devemos de modo nenhum colocar a nossa confiança na mentira. Miqueias vai nos dizer assim, lá no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Sabe, essa é a única maneira de não nos perdermos na mentira. É vivendo uma vida de confiança e total dependência do nosso Deus. É darmos prioridade às Sagradas Escrituras e fortalecer a nossa fé no conhecimento da verdade. Deixar que a palavra de Deus mude a nossa maneira de pensar. Deixar que a verdade das Escrituras conquiste
esse terreno perdido da nossa própria mente, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria vontade. Reconhecer que a mentira está em nós e que a verdade está em Deus e na sua palavra. E que nós podemos viver assim, uma vida de total confiança nele. Deus disse, está escrito e eu creio. Essa é a fé na qual todos nós devemos estar bem apoiados para não sermos arrastados para todo tipo de engano que existe nesse mundo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Deus abençoe.